Alô, pessoal do Facebook.com. Boa noite a todos que vão assistir essa live, aqueles munícipes que estão acompanhando aí a live do candidato perfeito, tá? Boa noite a todos. Esses 5 primeiros minutinhos de live, eu gosto de explicar para as pessoas que estão assistindo o que é essa live à procura do candidato perfeito. Ao contrário que muita gente pensa, porque está escrito à procura do candidato perfeito, não é campanha política, porque, primeiramente, nós não estamos em pleito eleitoral ainda, né? Só que nós estamos na pré-campanha, onde as pessoas se colocam à disposição para participar e concorrer às vagas de emprego, que assim eu gosto de chamar, que abre no final do ano, né? Para aqueles que não sabem, de 2 em 2 anos, né? A gente tem que fazer um ato de cidadão que é muito importante, que é votar. Né? E aqui no município também, de 4 em 4 anos, abre 12 vagas de fiscais, que é assim que eu gosto de chamar, o cargo de vereador, e para um gerente, que chamam de prefeito, né? Que é assim que eu gosto de chamar, porque eu, como munícipe, eu acredito cegamente, né, que a prefeitura e tudo que é público é nosso, é meu, é seu que está assistindo, é do pré-candidato também, né? E nessa conta, todos nós somos sócios. Então, sabendo disso, como a gente está no Covid-19 aí, está todo mundo em quarentena, não podendo sair, então esses pré-candidatos também não tem como falar para todo mundo quem são eles. Então, eu estou utilizando a rede social para poder, primeiramente, conhecer os pré-candidatos, saber quem são eles que estão vindo, até mesmo porque vai ter, é estimado, mais de 300 candidatos esse ano, né, para o pleito eleitoral, e humanamente impossível de conhecer todos. Então, eu já, desde já, estou começando a conhecer cada um, quem são as pessoas, né? Conheci bastante pré-candidato, tem pessoas que são da cidade, que é caiçara como eu, e eu não tinha nem conhecido ainda, né? E eu estou gostando muito de fazer essas lives, porque eu estou conhecendo bastante pessoas em diversos bairros, com diversas visões, com diversos pensamentos sobre São Sebastião. Então eu fico muito feliz de poder fazer essas lives, tá? Então é para isso que a gente está fazendo a live, para você, assim como eu, conhecer quem são as pessoas que vão concorrer essas vagas lá em outubro, para a gente poder indicar o nome, né, lá para ser contratado durante esses 4 anos para resolver os nossos BO, né, porque é para isso que tem esses cargos, tanto de fiscal quanto para gerente, tá? O convidado dessa noite é o Felipe Matos, morador, caiçara, lá de Paúba, tá? Eu poderia estar falando quem é o Felipe, né, porque eu pesquisei sobre ele para me saber quem era o pré-candidato, mas eu acho que nada mais justo para falar quem é o Felipe Matos do que o próprio Felipe Matos. Eu acho que é a pessoa mais indicada para falar quem ele é. Então, está aberta a live de hoje. Boa noite, Felipe Matos. Obrigado por você ter vindo aí bater o papo com a gente, para poder mostrar para mim, para os munícipes, quem é você, sobre as visões que você tem sobre São Sebastião, o que você já faz em São Sebastião, para a gente estar analisando aí quem é você, para possivelmente lá na frente, quando você passar pelas convenções e estar como realmente como candidato, a gente poder estar voltando a dialogar para você falar sobre os seus projetos, suas ideias, o seu plano de ação que você vai estar propondo para a gente estar podendo indicar você lá na urna. Hoje é um bate-papo, né, entre 2 munícipes, falando sobre questões pertinentes a São Sebastião, tá? Então eu gostaria que você falasse, ô Felipe, quem é o Felipe? Para mim e os nossos munícipes que estão assistindo, o nosso sócio. Boa noite a todos. Palavra é com você, Felipe. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer, Henrique, o convite de estar aqui com todos vocês, com quem nos assistem, com quem nos ouve, né? E dizer que, primeiramente, é um desafio muito grande estar na condição de pré-candidato, né? Dizer que Felipe Matos é caiçara de Paúba, por parte de mãe, tenho toda digamos, uma tradicional família caiçara, assim como a sua, aqui em Paúba. Minha mãe, meus tios, avós, bisavós, né?
a gente estuda um pouquinho até isso e consegue identificar em séculos anteriores a ocupação da nossa família aqui nessa praia, que eu sou suspeito para falar de maravilhosa que é. Por parte de pai, tenho uma família, primos, tios, e todo o restante da família radicado em Santos, mas meus avós, por parte de pai, são oriundos do Nordeste, de Sergipe. Meu pai nasceu lá, mas se fez gente, se criou, porque veio muito criança de colo em Santos e aqui conheceu minha mãe. Eu nasci em Santos, porque você sabe que Caiçara, de meados do século passado, de 1900 e alguma coisa, que são basicamente a idade das nossas mães, né? Estudavam, iam trabalhar, saíam aqui da Costa Sul, não todos, mas boa parte saíram, e se encaminharam para Santos, São José, para os polos mais desenvolvidos, que eram mais próximos de São Sebastião. E a minha mãe saiu, encontrou meu pai lá em Santos, e eu nasci lá, em torno de 2, 3 anos de idade, e minha mãe teve que retornar para São Sebastião, por conta da atividade profissional do meu pai, que era embarcado em navio petroleiro, e naquela época se enganjava aí como trabalhador da Petrobras. Então, minha infância, minha adolescência e praticamente minha idade adulta inteira, com alguns pequenos períodos que eu morei fora para estudar, para trabalhar, São Sebastião e Paúba. Né? Eu morei aí no Porto Grande, morei no bairro de São Francisco, estudei na EMEI do Pontal, estudei no Peteleco, no centro, estudei no Machado Rosa, e depois fui fazer Henrique Botelho, quando o Henrique Botelho a gente fazia o ginásio, né? Depois voltei para São Sebastião para terminar o ensino médio no SENE, e durante a semana, vida normal, estudando, meus pais trabalhando, e final de semana, férias, feriados, quase que todos, praticamente todos, porque eu também tive o meu contato com a família do meu pai lá em Santos. Eu estava em Paúba, convivendo com meus primos, com meus avós, com meus tios, e com toda essa comunidade que, de muitos anos para cá, eu tenho participado mais ativamente, né? Então, assim, minhas memórias, minhas lembranças são ótimas desse período. Eu me formei como gente aqui, sou filho da escola pública, né? Sou oriundo de tudo isso, de uma escola pública de muita qualidade que nós tínhamos aqui no município, e depois a gente pode até conversar um pouquinho a respeito disso. Terminei o ensino médio, comecei a trabalhar, casei cedo, casei com 23 anos, minha esposa é Caiçara Raiz de Maresias, o meu sogro, a minha sogra são de famílias tradicionais, como a minha é de Paúba, o meu sogro e a minha sogra são aqui de Maresias, e eu tive o prazer de casar com uma caiçara, a sorte, e constituir família aqui, ou seja, hoje a minha vida está dividida entre Paúba e Maresias. Paúba porque eu trabalho, resido, Maresias porque eu tenho casa e um microcomércio que nós tentamos abrir aí antes da pandemia, mas que infelizmente a pandemia nos fez voltar um pouquinho. Eu estudei administração na ETEC, eu também fiz história pela Unimes em Santos, tenho aí 3 pós-graduações, né? Uma na área de educação, que é pesquisa e docência para o ensino superior, porque eu ainda sonho um dia, talvez, em cursar um mestrado e me dedicar muito mais à docência, em nível médio, técnico, e quem sabe até superior, mas também pela minha formação em administração e algumas das minhas passagens profissionais pela hotelaria, me fez chegar hoje no emprego que eu estou. Eu gerencio, eu supervisiono um condomínio residencial em Paúba, e eu consegui, nesses 4 anos de condomínio, praticamente, concluir 2 MBAs, um em gestão profissional de condomínios, outro em gestão de pessoas, né? Inclusive, eu fiz até com minha tia, irmã do meu pai, que é professora universitária e me incentiva muito ao estudo, e só tenho a agradecer também a oportunidade que eu tive lá com ela.
da minha vida pública, digamos, né, do meu envolvimento comunitário, do meu envolvimento com Paúba, eu tenho desde pequeno, eu participo de quase tudo lá. Minha mãe sempre foi muito ativa lá dentro. Eu sempre participei das iniciativas da Associação de Moradores da antiga SAPA, que nós tivemos em Paúba, da década de 80 até o início dos anos 2000, a SAPA, que era a Sociedade de Amigos de Paúba, e esse período compreende a minha infância e adolescência. Eu atravessei esse período. Então, todas as atividades que tinham lá, que crianças participavam, eu estava no meio. Festas tradicionais promovidas pela igreja, eu estava no meio. Atividades esportivas na nossa quadra de Paúba, que está lá, desde que eu me entendo por gente, no mesmo lugar, muda muito pouco estruturalmente, participava e estava no meio. O Esporte Clube Paúba, nós temos um clube de Paúba, um clube de futebol em Paúba, tradicional, como as outras praias têm, nós temos também, fundado em 8 de dezembro de 46, no dia da padroeira do bairro. Eu participei muitos anos ativamente como jogador, depois como organizador, né? Porque não dá para chamar nem de treinador, porque não tem essa qualificação técnica, e nem de presidente, porque o clube já não tinha uma figura jurídica, já estava destruída a figura jurídica dela. Hoje eu retorno ao Esporte Clube Paúba, me permito parênteses, para tentar reestruturar isso, a figura jurídica do nosso clube, que é histórico e tem tanto valor como das outras praias. Isso foi até ali o início dos anos 2000. Dos anos 2000 para cá, todas as praias da Costa Sul, São Sebastião como um todo, mudam muito, e surge para Paúba a oportunidade da Amo Paúba, que é a Associação de Moradores de Paúba, do qual também sempre fiz parte, minha mãe fazia parte, meus primos mais próximos, amigos, sempre ajudaram. Os fundadores da Amo Paúba são praticamente quase que todos caiçaras de Paúba. E eu tive o prazer, no biênio 2016 e 2017, né, que correspondeu a 2016 e 2017, presidir a Amo Paúba. Conseguimos desenvolver trabalhos lá, tivemos, com essa gestão municipal atual, tivemos um bom relacionamento e conseguimos um bom benefício para a comunidade, porque esse grupo gestor conseguiu encaminhar bem as discussões lá. E, enfim, tenho outras iniciativas, já trabalhei como professor na escola pública, né? Já trabalhei durante 4 anos, entre 2014 e 2018, contratado pelo governo do estado, tinha aulas minhas, né, atribuídas a mim, porque eu não tenho concurso público, mas eu participei ativamente na escola desses 4 anos, principalmente nos anos de 2014, 15 e 16. 17, 18 foi com menos assiduidade. Também trabalhei em escola da rede particular de ensino de São Sebastião. Fizemos projetos interessantíssimos ligados à cultura caiçara, aprendi bastante. E estou falando tudo isso da minha ligação com Paúba, do clube de futebol e da associação e das escolas com que eu trabalhei, porque isso, alguma coisa diz sobre isso. Então, o que diz do Felipe ter toda essa participação, esse envolvimento, essa coisa toda com a praia que eu defendo, que o sonho da minha vida é terminar lá, né? Amo aquilo de paixão, tenho ali as minhas raízes mais profundas do ponto de vista sentimental, cultural. Então, assim, eu digo tudo isso por quê? Porque isso são indicativos de que nós sempre quisermos participar do debate público, participar da vida pública. Paúba, quando você organiza um clube de futebol com figura jurídica, quando você organiza uma associação de moradores, agora, mais recentemente, do ano passado para cá, eu fui um dos organizadores, porque nós contamos com um grupo imenso, de um grupo chamado Coletivo Paúba, que quer discutir política para Paúba, por Paúba, né? A gente discute muito lá que o sentimento, apesar de todo o nosso esforço, todo o nosso envolvimento, é de abandono. Nós temos um sentimento de que
parece que Paúba não está no mapa de São Sebastião. Eu tenho alguns amigos lá, um deles é um empreendedor, um dos primeiros empreendedores lá, de muito sucesso, que ele diz que o Paúba é um bairro anão e tem que se juntar com outros bairros anões para ter expressão política. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Realmente, nós somos pequenos, perto de outros bairros, mas temos necessidades iguais a todo mundo. Temos urgências iguais a todo mundo. E tudo isso que eu te contei, isso aconteceu de fato. Tem pessoas aí que provam todas essas organizações funcionando, brigando entre si, ajudando ou não ajudando, apoiando ou não apoiando política ou políticos. Isso demonstra que Paúba quer mostrar cara, Paúba quer participar do debate, e eu fico muito contente. Do ano passado para cá, eu conheci o Thiago De Luca, né, conheci ele da campanha da internet, mas prazer de conhecer pessoalmente. Ele me convidou para fazer parte de construção do PDT em São Sebastião. Nós sentamos, conversamos por horas, depois por dias via WhatsApp, e nós chegamos a um acordo que nós tínhamos uma missão, montar o PDT para ser uma alternativa da discussão política. E eu vi, nesse extrato todo da minha vivência lá em Paúba, a oportunidade de levar a voz de Paúba para fora do bairro. Porque, por mais que as pessoas não entendam, Henrique, felizmente ou infelizmente, eu não sei qual que é a opinião de cada um, e eu respeito todas as opiniões, nós precisamos dos partidos políticos para participar da vida pública da cidade, do estado, do país. Nós necessitamos estar dentro dos partidos, produzindo debate, produzindo algo que nos traga algum tipo de benefício. Benefício, quando eu digo, interesse, quando eu digo aqui, não são os escusos, não são os ilícitos, porque outra coisa que me incomoda, Henrique, as pessoas hoje confundem interesse político com interesse próprio. O interesse político, a política existe na asepsia da palavra, ou na origem da palavra, para discutir o problema público, para discutir o problema que aflige todos, ou a grande maioria, ou uma rua, ou um bairro, ou uma cidade, ou enfim, todo mundo tem problema, que é de organização pública. Então, nós precisamos quebrar esse paradigma de que ser político ou participar do debate político é ruim. Ao contrário, se nós pensamos assim, a gente deixa o espaço para quem não tem compromisso. E é isso que eu me proponho a fazer quando falo em nome do meu partido e em nome da minha praia, que fui tão solicitado e eu relutei tanto, não tinha preparo nenhum para estar aqui hoje na condição de pré-candidato, no seguinte sentido de me apresentar como uma alternativa, como tantos têm feito já há tanto tempo. Né? Então, às vezes me pergunto, nunca imaginei que você seria pré-candidato. Porque Paúba é uma praia acanhada mesmo, a gente trabalha lá dentro, conversando com as pessoas, tentando, brigando, discutindo, mas para produzir algo de bom. E quando nós tivemos aí, recentemente, a desistência da nossa amiga querida dona Marlene, que é uma das administradoras da Capela de Paúba, por ocorrência de problemas pessoais que envolvem a saúde dela, e ela me pediu, o meu partido me solicitou, porque nós estamos no debate, outras pessoas, familiares, amigos, eu não tive como não participar do debate. Então, eu me conscientizei do seguinte: eu luto tanto para que Paúba seja organizado na sua associação. Eu luto tanto para que Paúba seja organizado no seu futebol, do ponto de vista sociocomunitário. Eu luto tanto para que os diferentes nichos que existem dentro de Paúba cheguem a um determinado fator em comum para trabalharem junto. Então, por que não? Por que não estar aqui com você hoje? Por que não voltar um dia aqui com você e produzir debate sobre problema público, sobre coisa pública, e trazer a consciência das pessoas que não é ruim conversarmos de política, ao contrário. Quase que essa resistência que nós temos nos fizeram a gente
ir para um caminho não tão bom? Diga aí. Deixa eu fazer uma parte nisso, porque exatamente esse é o motivo dessas lives, né? Quando fala em política, né? Todo mundo é igual, né? Como a gente conversou um pouco antes de vir para o ao vivo, né? Você estava falando de uns trabalhos que você faz aí bem bacana, né? Social. Só que aí o que acontece, né? O brasileiro, ele tem aquela velha mania, né? Aí você hoje se sai como pré-candidato, né? Você se coloca à disposição da população, né? Aí as pessoas, lá, tudo que ele tava fazendo é para sair político, É isso sabe? mesmo. Eu entendo exatamente o que você está falando, tá, o Felipe? Política é uma coisa boa. O que estraga é a politicagem. O que nós, munícipes, moradores, o que a gente está de saco cheio é de politicagem. A politicagem que mata tudo. A política é uma coisa boa. Se todo mundo realmente tivesse a consciência do que é política de verdade, o país era outro. Sem dúvida. Era outro, entende? Desculpa até te cortar, exatamente é para isso essas lives. É igual muita gente né, manda mensagem para mim parabenizando as lives, assim, pô, Henrique, muito legal essas lives. Eu tô assistindo todas, porque não tem aquela politicagem toda que a gente vê no Facebook, sabe? As pessoas às vezes criticando só para criticar, a procura de like, né? E eu acho legal a sua live, porque você quer conhecer as pessoas, você quer fazer que as pessoas, né, sejam vistas para a gente poder analisar e poder votar com mais consciência, para não ficar dependendo de santinho e aquele monte de som bagunçando o nosso ouvido, enchendo o saco de todo mundo. Porque eu, particularmente, como cidadão, eu sou contra o fundo partidário, eu sou contra santinho, sou contra a poluição visual e principalmente a auditiva, que promovem durante a campanha. Inclusive, eu deixo uma indicação para todos que vão assistir essa live. Lá no YouTube tem um documentário que a gente fez, que é São Sebastião e a Zona Eleitoral, que fala exatamente sobre isso. Cara, sem brincadeira, assiste lá depois, Felipe. Eu te mando no zap, que eu tenho ele no WhatsApp para você assistir. E quem estiver assistindo, eu recomendo assistir, porque eu acho que vocês vão começar a entender o porquê que eu faço essas lives. Porque eu acho que a grande tendência do momento é a internet. Eu acho que os candidatos têm que começar a partir para esse mecanismo e sair daquele mecanismo velho, arcaico, que só faz a torneira do nosso dinheiro correr de rala abaixo, né? Então, um dos motivos seria esse, por isso que eu te cortei. Queria dar boa noite a todos que estão assistindo. Hoje tem bastante gente assistindo, viu, Felipe? Tem bastante gente mesmo. Tá batendo 40, 41, vai um pico para cima, depois desce um pouquinho, sobe de novo, tá? Obrigado a todos que estão assistindo. Esse é o Felipe Matos, morador da Praia de Paúba. Ele hoje está como pré-candidato, tá? E tá vindo aqui bater o papo para você, né? Tá conhecendo, né? Sabendo quem é o Felipe, os anseios dele, as visões que ele tem da cidade, porque é morador assim como eu, é munícipe como eu, né? E não é porque a gente, né, tá, vamos dizer, em pré-campanha que a gente não vai filosofar um pouquinho sobre a nossa cidade, porque é isso que nos dá o direito de falar que somos cidadãos, né? Cidadão, né? Aqueles que estiverem assistindo, eu peço encarecidamente, se puder compartilhar, porque aí mais munícipe, mais pessoas vão poder conhecer o Felipe e saber quem ele é, quais as visões que ele tem da cidade, tá? De antemão, peço obrigado a todos que estão numa plena terça-feira, às 9h24 da noite, assistindo aqui a live, querendo conhecer o Felipe, tá? Então é isso aí, pessoal, tá? Não é só votar, não é só indicar o nome lá na urna quando chegar as eleições, é acompanhar o trabalho, é reivindicar seu trabalho, é acompanhar o trabalho de quem você indicou, e não só de quem você indicou, porque você tem 12 fiscais, você não tem um só, você tem 12. Não é uma coisa que eu quero morrer quando eu vou pedir alguma coisa para alguns, bem que a maioria dos vereadores sempre dão ouvido para o que eu falo e entra com requerimento quando eu peço. Graças a Deus eu tenho esse bom relacionamento, né, vamos dizer assim, né? Só que tem uns que falam, você não votou em mim. Mas... Aí a hora que ele ouve poucas e boas, acaba me odiando pro resto da vida, sabe? Tá? Então, e assim, pessoal, para quem está assistindo, quem ainda não assistiu as lives, quem já assistiu já sabe como que é o esquema. Eu tenho 5 perguntas base para todos os pré-candidatos, eu não mudo. Isso aqui é uma régua psicológica, tá? É a réguazinha que eu uso
para poder analisar o pré-candidato e depois eu deixar ali a notinha dele no canto para mim ficar monitorando ele quando chegar a época, né, na época da eleição. Quem tiver pergunta para o Felipe, pode fazer, tá? É 1 hora de live, isso passa muito rápido, né? Assim que eu acabar as minhas perguntas, eu vou subir na pergunta das pessoas que também estão aqui assistindo e querem interagir com o Felipe. Mas, às vezes, né, não dá tempo de subir todas, né? Quando o pré-candidato ele é bem esclarecido, ele fala bem, ele fala coisas interessantes, às vezes não dá tempo de, né, bater todas as perguntas aqui. Mas já tem um acordo aqui pré-estabelecido entre o Henrique Cardinho e o Felipe Matos, que assim que acabar a live, ele vem nos comentários dessa live aqui e vai responder 1 a 1, tá? Dando atenção devida para todos vocês que são os meus sócios, que vieram aqui, né, poder ver o que ele está falando e deixar pergunta, porque vocês interagiram, tá? Bom, você já falou praticamente a resposta da segunda pergunta, Felipe, mas eu gostaria de reforçar ela do mesmo jeito. Qual é o partido que você está como candidato? Pré-candidato, no caso. Eu ocupo hoje a condição de uma das vice-presidências do PDT em São Sebastião, a construção árdua que eu e o meu amigo Tiago De Luca empreendemos aí já há algum tempo. E sobre o partido, cara, nós temos batido muito, assim, no bom sentido da palavra, que nós temos que ter candidaturas ou pré-candidaturas ou possibilidades de debate público propositivo. Nós temos que propor ideias, propor ações, propor plano de diretrizes para São Sebastião. A gente não pode ser vazio. Então, quando a gente compôs a chapa do PDT, saímos à rua conversando, fazendo reuniões enquanto o Covid nos deixou, nós procurávamos isso, pessoas que tivessem um perfil de liderança comunitária, de informação e de desenvolvimento com compromisso em estudar São Sebastião, em entender de São Sebastião e trazer algum tipo de solução na hora do debate. É basicamente isso. E a gente está com algum sucesso, porque você conhece bem isso, Henrique, e nós estamos nos esforçando muito. Eu ajudei muito o Tiago agora, recentemente, nós montamos nosso plano de diretrizes, que traça ali algumas pistas daquilo que a gente quer desenhar e propor para São Sebastião, né? É um documento ainda muito incipiente, porque, por mais que ele tenha respaldo teórico, respaldo de estudo sobre o diagnóstico da cidade, ele ainda carece ainda da questão prática da coisa, de estarmos no cenário político para conseguirmos melhorar essa visão. Basicamente é isso. Mas estamos conseguindo, estamos na luta. E é o PDT, né? É o PDT. Tá. Agora vem uma pergunta que, assim, parece batida pra caramba, Felipe, mas essa pergunta, para mim, é muito importante, né? A gente que tem um pinguinho de noção sobre a política, a gente sabe que a política ela é boa, como a gente falou lá atrás, ela é uma coisa boa, ela deveria ser praticada já na escola, para a criançada já saber o que é política, criar cidadão mais crítico, né? Mas para o sistema isso é horrível, né? Se o povo tem formação, se o povo tem, né, conhecimento, derruba qualquer governo, né? Então, governo nenhum aí, né, eu vejo que realmente é um povo mais inteligente, vamos dizer assim. Só que a gente conhece muito a parte negativa da política, né, vamos dizer assim, que seria a politicagem, né, igual você é pai de família, você é morador, né, e só o ato de você falar, eu tô pré-candidato, daqui a pouco você vai ver, tem patrão olhando torto para você, porque tem alguém pedindo para te demitir, né, começam a atacar sua família, assim vai, né. Hoje entrar para política é uma coisa perigosa, eu costumo dizer assim, é eu que tô falando, Henrique Cardinho. É um ato de coragem, né? Aí vem a grande pergunta. Qual é o motivo que levou o Felipe Matos a querer se predispor a concorrer a essa vaga de emprego nossa lá que abre no final do ano,
para a gente estar podendo indicar o seu nome. O que te levou a querer entrar para a política? Você já me deu pistas, mas eu gostaria de reforçar com a pergunta. Henrique, olha, às vezes nas nossas discussões internas lá dos grupos do partido e tal, eu já fui chamado até de romântico e de idealista. Pô, Felipe, tem coisa que não dá para discutir nesse ponto de vista, porque aí a gente foge da realidade e nós estamos na utopia da ideia e não na praticidade da ideia. Então, eu não posso fugir ao apelido e à regra. Eu aceitei o desafio por amor à missão, amor à causa. Eu não tenho a trajetória que tenho do ponto de vista do laço sociocomunitário, se não for pela causa. Eu tenho emprego de carteira assinada, eu estou tentando empreender, enfim, assim, interesse que eu tenho interesse de, quem sabe um dia, continuar conversando com você aqui. Ou seja, o meu único interesse é a causa. E a minha causa, em primeiro momento, é participar do espaço público de debate, porque isso é um ato de cidadania que eu indico todo mundo a fazer. Em segundo plano, um ato de representação da minha praia, que é tão renegada politicamente. E em terceiro, uma missão pessoal. Eu tenho um negócio que a minha esposa fica brava aqui comigo, a minha filha fala, o papai tá vendo vídeo de política de novo, tá lendo livro de política de novo, né, mamãe? O papai não sei... Ou seja, tá no sangue, não tem jeito. Isso aí não... Aí por isso que eu sou zoado como idealista. A outra pergunta que eu coloco, o Felipe, ela para mim é importante pra caramba, né? Como você falou, você é caiçara. Então, provavelmente eu vou me identificar com muito olhar que você vai colocar agora. Como também a gente tem o pessoal migrante, né? Que escolheu a cidade, veio para cá, gostou da nossa cidade e resolveu, né, passar até os últimos dias da sua vida aqui nessa cidade. Só que são olhares distintos, né? O olhar de quem é de família tradicional acaba sendo um pouco diferenciado de quem não é de família tradicional, né? A gente tem um pertencimento um pouquinho a mais do que eles, né? Muitos vêm de fora, vêm para a praia para tomar banho. A gente já vem porque a gente necessita ouvir o mar para acalmar o coração, né? Eu acho que você entende bastante o que eu estou falando. Então, a pergunta, tá? Ela é bem abrangente, mas para mim é importante, porque me mostra a visão e até onde um candidato, um pré-candidato consegue ver, né? Qual é a sua visão sobre São Sebastião? Essa é a pergunta. A pergunta é um tanto quanto abrangente. Eu vou tentar focar na questão caiçara que você indicou. Minha tia, que é professora e me incentiva muito ao estudo, ela me ensinou que a gente não deve achar, a gente deve ter certeza. Então, eu tenho certeza disso que eu penso e tenho de opinião, que nós temos um problema do ponto de vista... nós temos desculpe, o raciocínio foi errado. Nós temos alguns pontos a discutir sobre São Sebastião. O primeiro deles é a questão caiçara. A questão caiçara, para nós que somos do clã tradicional, nós temos que ter um pouco de entendimento com o contexto, sem largar o nosso digamos, a luta pelos nossos direitos, pela nossa cultura, pelo nosso povo, mas entendendo um contexto que não é de São Sebastião, é um contexto global de transformação do planeta. E nós não estamos numa ilha dentro do planeta Terra, nós estamos colados num continente que sofre todos os impactos a todos os dias. Do ponto de vista caiçara, você me desculpa se eu vou me alongar um pouquinho, mas a pergunta é um tanto quanto... Do ponto de vista caiçara, eu entendo que nós temos que ter, mais do que nunca agora, algumas políticas públicas que afirmam a condição. E quando eu digo política pública, eu não digo privilégio, que isso é outro paradigma que nós temos que quebrar. Vamos discutir uma política pública que não necessariamente precisa ser uma lei.
não necessariamente precisa ser um ato solene, mas um modo de fazer, um hábito tradicional que deve respeitar a tradicionalidade caiçara. Eu vou citar um exemplo para você do que eu estou falando. Semana passada eu estava aqui em Paúba, uns amigos e primos me chamaram, olha, vamos na praia que tem um caru de tainha estourando e tal, vamos cercar a tainha. Cheguei na praia, tá todo mundo puto da vida, que um cara de jet ski, que às vezes não sabe, não tem conhecimento do movimento do peixe, do que é um caru de tainha, do que é a tainha saltando, o caiçara descendo com as duas canoas, com um tremalho embarcado para cercar. O cara passou por cima do caru e espantou a tainha. Será que não dá para a gente criar uma cultura de informação, por exemplo, que é um tipo de política pública, que indique que determinada época do ano o caiçara precisa da praia um pouco que meio que no silêncio, para que ele consiga pegar a tainha, como mais ou menos acontece no sul. Isso é um indicativo prático, né? Do ponto de vista da questão fundiária, quais são os direitos adquiridos de tantos séculos de história da ocupação caiçara que nós temos hoje na legislação? Eu não estou aqui afirmando que nós não temos direito, eu estou perguntando à nossa audiência de que se nós temos uma resolução fundiária para São Sebastião, será que o caiçara tradicional, comprovadamente ocupando um pedaço de espaço de terra, ele não deveria ter uma legislação que tivesse algum tipo de benefício por ele estar aqui há tanto tempo? Isso aqui são indagações que eu faço a você, à audiência, para colaborar ao debate. As migrações que trazem aí nossos amigos de várias partes do Brasil. Paúba não é diferente, Paúba sofre do mesmo fenômeno. Nós temos lá excelentes amigos, excelentes profissionais, excelentes pais de famílias, que estão lá, trabalhando, desenvolveram sua vida, tem a sua empresa, ou tem a sua prestação de serviço, enfim. Eu acho que nós precisamos integrar as coisas. É o que eu falei antes, achar o denominador comum para os diferentes nichos que existem na cidade e entender que cada bairro nesse universo, que é uma tripa geográfica, de Boracéia ao Canto do Mar, é um universo. O seu universo aí no Pontal é completamente diverso do meu. Só que ainda assim nós estamos ligados ao mesmo centro administrativo. Ainda assim, a nossa atividade principal é o turismo. Agora, agora volto a falar da cultura caiçara, que coloca a cultura caiçara de modo assim, como é que eu posso te dizer? De modo assim, não a valorizar o aspecto cultural, mas sim de transformar a vida caiçara num produto de venda. Eu acho que são duas coisas bem distintas. Transformar em produto de venda é uma coisa. Você embala, põe numa caixinha, põe um embrulho bonito, né? E faz daquilo um produto de venda. Faz parte do negócio, faz parte do turismo. Isso faz parte. Mas dentro disso tem que ter um miolo. E esse miolo tem que dar algum tipo de, não digo privilégio, de reconhecimento e respeito à cultura caiçara. Eu tive o privilégio, numa das escolas particulares que eu trabalhei, de participar de um grupo multidisciplinar de estudos que desenvolveu painéis de memória histórica de praias que vão de Toque-Toque Pequeno, se eu não me engano, se me falha a memória, até Barra do Una. Eu tive o prazer de fazer um pedaço da memória histórica que fica ali exposto numa praça pública em Paúba, do meu bairro. Agora eu pergunto para você, cadê o Museu da História Caiçara? Né? Onde estão a nossa ligação com os povos indígenas, para além da nossa tribo ali de Boracéia? É isso que eu penso. Então, o respeito vem com política pública que afirme o respeito àquele povo que ali ocupou, oriundo dos indígenas, da ocupação europeia, e nós não podemos esquecer do trabalho escravo dos africanos. Isso é um processo da colonização. Ou seja,
basicamente sobre São Sebastião e sobre a nossa cultura caiçara, o que eu penso é isso. Agora, se você me perguntar como que eu penso São Sebastião a nível de debate público, político, eu estou num partido político para isso, para tentar melhorar, porque, na minha opinião, o debate público, partidário, que faz as pessoas se engajarem, se conscientizarem, terem uma participação cidadã na política, é fraco, ou quase inexistente. Agora, se você me perguntar o que você acha da educação, eu vou ter uma outra resposta. O que você acha da questão ambiental de São Sebastião, eu vou lhe responder. O que é Maresias, uma praia com tamanha fama, antes do nosso amigo Medina e agora depois do Medina, sem saneamento básico? Como é que eu vou discutir questão ambiental sem uma coisa que é básica? Está lá no nome, saneamento básico. Né? Pode ser que as coisas daqui para frente melhorem, como é a expectativa do bairro. Maresias tem uma expectativa muito alta em receber um saneamento em breve. Espero que isso aconteça. Eu tenho casa aqui em Maresias. Aliás, eu estou fazendo a live da minha casa em Maresias. E como que uma coisa tão básica a gente não tem, como que eu posso discutir qualquer outro problema sem isso? Como que eu vou discutir a saúde do Rio Maresias, do Rio Paúba? Paúba, ainda bem que por um esforço comunitário e político tem saneamento. Não em sua totalidade, porque nós temos um problema do asfalto para cima, dos chamados sertões, né, daqui dos bairros, mas tem parte da praia saneada, o que melhorou a nossa qualidade do rio, do mar, substancialmente. Ou seja, se você me perguntar o que eu entendo de São Sebastião sobre transporte público, eu vou ter um outro ponto de vista para te indicar. Enfim, eu acho que, de alguma maneira, eu consegui te responder, não? Sim. Inclusive, você falou algumas coisas pertinentes, que eu gostaria até de... Boa noite a todos que chegaram agora na live, tá? Já tem pergunta, viu, Felipe? Tá? Reforçando aí, ó, assim que acabar as minhas perguntas, eu passo para a pergunta das pessoas que estão assistindo. Mas caso, porventura, não dê tempo, porque uma hora passa muito rapidinho, o Felipe, ele depois vai vir aqui e vai responder todos vocês, tá? Em qualquer pergunta que vocês fizerem, ele vai responder vocês. É um acordo que a gente já tem aqui da participação. Você falou duas coisas que eu observo muito também, Felipe, principalmente é o saneamento básico, né? Todo mundo eu vejo falando turismo. O que é bom em São Sebastião? Natureza, né? Só existe esses dois pontos, né? E o que a gente tem mais de rico para o turismo, que é a cultura tradicional caiçara, né? Não é tão, vamos dizer, o holofote não brilha tanto em cima dela, vamos dizer assim, né? Então é uma coisa que precisa mudar rapidamente, porque a cidade tem um potencial turístico, cultural fora do normal, e as pessoas, mesmo que conseguem ver isso, não conseguem colocar isso para frente de jeito nenhum, né? Eu mesmo, já há muito tempo, já venho, né, tentando articular um monte de lugares aí para tentar emplacar isso. Não só eu, como tem vários artistas, vários espaços culturais prontinho para receber turista para poder fazer trabalho, né, de cultura vivencial, e não sei como as coisas não acontecem. Então, essa é a questão que eu acho que você colocou, que é bem bacana. O saneamento básico, né, e o engraçado é que a gente paga coletagem, tratamento e destinamento do esgoto. Exatamente. E eu sei, não adianta falar que é fake news, que eu provo e ainda processo quem falar que é fake news. O nosso esgoto vai para o mar. Vai para o mar. Uma vez eu fui lá no emissário, mergulhei nele para mim poder comprovar o que tinha me falado. Abriram lá, porque ele abre, né, o emissário, saiu o troço inteiro, com um pedaço de milho, assim, bem à mão. Né? Um perdão aí da exclamação, mas realmente aconteceu isso, né? Então, é uma coisa que se a gente tivesse mesmo, né, um pessoal afinco, eu, particularmente como munícipe, eu acho que a comunidade inteira de São Sebastião, seus quase 90 mil habitantes, deveriam todos falar, não, a gente não vai pagar a coleta de esgoto. Pode cobrar, a gente vai pagar numa conta, em juízo, enquanto a Sabesp não resolver esse problema todo de esgoto na cidade, ela não recebe esse dinheiro. Eu sou a favor de fazer isso. Mas aí, infelizmente, nem toda a população abraça as ideias, né?
Mas é um absurdo isso. Na hora que você falou o saneamento básico, é um absurdo. É igual quem tem comércio, por exemplo. Paga 2 taxas de esgoto. Aí você fala assim, mas vem cá, porque tá indo gordura. Ué, mas o tratamento é diferente? O destino é diferente? Massa fecal é tratado diferente da borra de gordura? Ah, não, é a mesma coisa. Então por que tá cobrando 2? O comerciante paga 3 vezes, pô. É a água e mais 200%. Sabe, tipo, e ninguém vê isso. Você pode ir lá falar, ninguém vê. Então, esse é um dos motivos da live. Acordar o povo que tá adormecido. Porque na hora que o povo acordar, velho, aí fala assim, Henrique, você é sonhador, igual falaram pra você é sonhador. Eu posso ser sonhador, cara. Mas qual é o jeito que eu tenho de não me frustrar? Eu sou plantador de tâmara. Exatamente. Eu não planto tâmara almejando colher ela depois. Quem eu quero que colha é meu filho, quando eu tiver, meu neto lá na frente, entende? Eu quero ter a consciência de quando eu fechar o olho e for para o condomínio do Zé Bocão, eu ir com a consciência tranquila que eu lutei o máximo que eu pude para entregar um mundo melhor na mão das crianças do que me entregaram. É isso mesmo. Essa é a minha consciência, entende? Então eu acho que você colocou 2 pontos aí muito positivo e uma coisa que eu não tinha nunca parado para pensar, né? A questão da época das pescas, meio que, vamos colocar entre aspas, né? Restringir um pouco algumas certas partes das nossas praias para os caiçara poder aproveitar o silêncio. Eu achei muito interessante isso aí. Eu não tinha parado para pensar nisso. Sinalização, política pública de sinalização. Respeito à cultura caiçara. Atenção, turista, você está em território que também é caiçara. Nesta época do ano, a pesca tradicional, sem qualquer uso de equipamento industrial. O caiçara percebe o peixe olhando o mar, o movimento dele na onda, o vento que passa, enfim. É tudo artesanal. Por que não valorizar essa cultura? Essa Paúba ainda nós temos o privilégio de ter esse tipo. Outras praias isso não existe mais, porque morreu mesmo, de fato, a coisa foi embora. E assim, e eu não falo isso só para enaltecer o caiçara. Veja, eu volto a dizer, nós temos, eu não chamo de problema, nós temos a realidade por uma mudança do globo nos últimos anos para cá, de que nós ocupamos um espaço junto com tantas outras pessoas, tantas outras culturas, que têm tantos outros interesses como a gente e enxergam isso aqui de forma completamente diferente da gente. O que nós precisamos criar é o ponto em comum. Ponto em comum, simples assim. Não é simples. Precisa contemporizar, precisa sentar os diferentes setores para negociar, porque negociação, ô Henrique, também é uma palavra, negociação em política virou sinônimo de politicagem. Negociação nunca pode ser alguma coisa que traga algum benefício de coletivo, né? Ou seja, vamos quebrar paradigmas para que São Sebastião sirva ao caiçara, sirva ao empresário, sirva ao turista, sirva ao nordestino, sirva ao nortista, sirva para todo mundo. Só que nós precisamos ocupar espaços com boas ideias, e boa vontade, missão e ir para cima. Entendeu? A gente precisa de mais Henrique na cultura e vamos que vamos. Então, precisamos. Então, vamos ter que criar os Henriques. E aí, o trabalho que nem você falou, trabalhar com as crianças, ter a sensibilidade, tentar conscientizar os adultos, já que eles a gente não consegue mais educar, né? E vamos para cima. Eu penso da mesma forma. Eu vou dar continuidade nas perguntas, porque já bateu 48 minutos de live. E ainda tem 3 perguntas minhas e ainda umas 2 que deixaram ali, né? Mas eu gostaria de registrar, antes de ir para a última pergunta, momento algum estou desmerecendo a cultura que os migrantes trouxeram para cá. Né? Até mesmo porque se for falar, migrante, todo brasileiro é migrante. Né? Aqui só tinha um índio. A raiz aqui é índio. Né? Saiu do índio, a gente é tudo migrante. Né? Viemos de fora, nossos antepassados, etc. e tal. Tá? É que o que eu quero dizer da questão da cultura caiçara, porque assim, eu participei, só dando uma parte rapidinho, Felipe, eu participei 4 anos do programa de qualificação do governo do estado, né? Que é um programa muito importante para a cultura voltada ao teatro e à dança. E lá eu conheci, assim, monstros, cara.
os grandes nomes do teatro brasileiro, da atualidade e do passado, né, a gente encontra eles lá. E eu fui levando o Mitos e Lenda, Caiçara. Foi essa peça que eu pedi orientação. Quando eu acabei de apresentar, tinha uma senhorinha lá, que ela é um grande, assim, tipo, estrondosa. Ela olhou assim e falou assim, vem cá, de onde vocês são? Eu falei, São Sebastião, litoral norte de São Paulo. O povo de vocês lá fala desse jeito, que eu falo, a peça a gente fala em caiçarês, né, antigo. Eles falam assim, eu falei assim, os tradicionais mais antigos, sim, a molecada da minha geração já se perdeu e tal. Ela falou assim, engraçado, eu conheço quase o Brasil inteiro, quase toda a cultura do Brasil, e nunca ouvi falar de vocês, eu quero visitar a sua cidade para me conhecer isso. Então, quando a gente fala que a potência da nossa cultura é nesse campo que eu falo, né? O mundo precisa ver a nossa cultura porque ela não está numa vitrine, literalmente, né? E eu sempre costumo dizer, estão indo embora os mais antigos e levando consigo toda a vossa memória. E os novos que estão chegando não ficam sabendo da missa, o terço, uma história. Então, esse é um dos motivos que eu sempre exalto a minha cultura caiçara, mas eu não desmereço em momento algum as outras, pelo contrário, eu bebo dessas fontes também para me poder enriquecer cada vez mais. Tá? Eu acho fantástico isso. Nós já te assistimos, eu já levei minha filha para te assistir no teatro. Só que eu aprendi mitos e lendas de São Sebastião conversando com meus avós aqui de Paúba. Depois eu fui ler Monteiro Lobato com um professor aí, meio famoso, sabe, da rede, que foi meu professor, na década de 90, que indicava os livros do Monteiro para a gente ler, mas eu aprendi Saci, Lobisomem, Mula Sem Cabeça, enfim, um monte de coisa com meus avós, oralmente. Então, isso está morrendo mesmo. Bem, a outra pergunta, Felipe, né? Vou ter que correr um pouquinho, porque nós está extrapolando. Quando a gente começa a conversar, flui, né? Passa que a gente nem vê. Pede para o nosso editor, vamos advogar com o editor mais 10 minutos. Eu vou, porque assim, são essas duas últimas perguntas, Felipe, eu faço ela, mas eu separo. Na verdade, são duas perguntas acopladas, tá? Eu gosto de separar para ficar mais claro, mas como deu uma apertadinha ali o tempo, eu vou fazer ela do modo original, que aí a gente consegue retomar o tempo. Quais são os pontos que você, Felipe, morador de São Sebastião, acha que São Sebastião ela é potência, né? As partes positivas que você acha que São Sebastião tem e como conseguiríamos melhorar o que já é bom. Porque muita gente fala, né? Time que tá ganhando não se mexe. Eu sou da seguinte opinião: nada é tão bom que ainda não possa ser melhorado, né? Então é nesse quesito que eu pergunto. Quais são os pontos positivos que você vê de São Sebastião e como a gente conseguiria melhorá-los? Olha, Henrique, eu acho que provavelmente você já deve ter ouvido aqui de vários tipos de respostas. Eu não vou fugir à regra da discussão que eu tenho empreendido há muito tempo. Educação, amigo. Eu sou filho da escola pública de São Sebastião. Desde o município, passei pelo estado e estamos aí. Eu sou de uma época em que a escola pública tinha uma certa estrutura e uma certa razão de ser que eu tenho muita memória afetiva do meu tempo escolar. Ou seja, isso de alguma maneira me sensibilizou. Eu me lembro das minhas primeiras aulas de história no primário, primeira, segunda, terceira, quarta série, da professora sentada com a gente embaixo da árvore, ou de fazer visita de campo na praia, ali na Rua da Praia, para explicar a questão da invasão europeia, naqueles canhões que existiam ali. Tenho fotos da minha família, meu irmão pequeno ali, enfim. São Sebastião tem um material humano muito bom. Nós temos bons profissionais na área de educação. Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Nós podemos crescer em educação se investirmos em plano, em diretriz. Onde queremos estar em educação daqui a 10, 15, 20 anos? Mas o prefeito vai ser diferente. O vereador vai ser o Felipe, depois vai ser o Henrique, depois vai ser o João. E será que eles vão dar continuidade? São Sebastião precisa de política afirmativa que construa um paradigma de futuro. A gente estava aqui falando agora das crianças, do teatro que você empreende. Ou seja,
Que futuro nós vamos dar para essas crianças? Desculpa, para essas crianças. Então, eu acho assim, nós temos um ponto positivo na educação hoje, que são os profissionais da área. Eu falo isso como profissional da área e como pai partícipe das unidades escolares que minha filha frequenta. Aqui em Maresias, onde minha filha frequentou aí 3 anos, eu fui do conselho da escola e era representante dentro da sala da minha filha para participar das discussões. Tenho que enaltecer o trabalho individual que cada um faz? Tenho, lógico. Fazem até, às vezes, mais que podem. Mas carecem de plano, de ideia, de ação. Não do ponto de vista individual, não que a pessoa não consiga pensar. Mas, assim, qual que é o plano municipal de educação que desenvolve, que prevê lá todas as áreas de desenvolvimento da educação do município na sua educação básica? Desde a creche até o nível final do período escolar que o município abrange. Qual que é o plano municipal de educação que integre a educação para a vida virtual, a educação para a arte, para a cultura, a educação para o empreendedorismo? Esse ano foi incluído o empreendedorismo por causa da Base Nacional Comum Curricular. A gente vê que existe ainda uma série de dificuldades, uma série de adaptações que precisam ser necessárias, ou seja, mas precisamos... Eu não entendo um grupo político ou um político que sente à mesa hoje em São Sebastião e não discute educação. E por que eu digo educação? Todo mundo que está me assistindo, ou até você mesmo, pode pensar, pô, eu pensei que ele ia falar do turismo, da praia, das coisas belas. Justamente ao contrário. Eu acho que para o turismo, para as empresas, para a preservação ambiental, para o nosso saneamento básico sair, ou seja, para uma série de questões que envolvam a vida do município, a educação é o ponto nevrálgico, é o epicentro da coisa. Então, assim, eu tenho conversado com meus amigos, com as pessoas com quem eu conheço, às vezes as pessoas me perguntam, o que você dá de dica, então, para analisar um político quando está publicamente conversando sobre aquilo que ele pensa, ou aquilo que ele quer demonstrar para as pessoas? Vejo que ele pensa sobre educação. Eu falei para você anteriormente que eu ajudei em boa parte na pesquisa e na construção do plano de diretrizes que o PDT quer discutir em São Sebastião. Assim, a parte da educação, a gente dedicou um tema extenso, com indicadores, com estudos com base em análises de observatórios, do Tribunal de Contas, das estatísticas do IDEB, enfim, a gente foi atrás de dados para poder olhar para São Sebastião dentro dessa perspectiva. E as nossas diretrizes lá são pistas daquilo que a gente pode sentar publicamente, coletivamente, em audiências públicas e debater. É isso que nós precisamos. Nós precisamos profissionalizar a gestão escolar desse município. O Brasil tem inúmeros cases que nos apresentam uma gigantesca, uma fantástica melhora num cumprimento de um plano de metas para a educação, quando a gestão é profissionalizada e não indicada. Eu não demonizo a indicação política, até porque quem está diretor hoje tem qualificação técnica para tal. Mas se ele entra lá a partir de um concurso público, de uma seleção pública, com critérios estabelecidos, se vai ser temporário ou se vai ser vitalício, ele também vai ter a contrapartida da cobrança do resultado. Ou seja, vamos discutir educação na sua estrutura. Tem gente que vamos falar de educação? Vamos construir, vamos levantar a parede, vamos fazer sala de aula e vamos para cima. Não! Qual que é a noção de município que nós temos que ter para daqui a 30 anos em São Sebastião? Esse produto turístico que está sendo vendido hoje, será o mesmo há 30 anos? A minha filha tem hoje 6 anos. Amanhã ou depois ela pode ser uma empreendedora do turismo, uma gerente do turismo, uma agente do turismo. Será que ela não tem que passar durante a sua vida escolar inteira olhando mais a cultura regional dela, olhando mais a preparação empreendedora? Ela tem que sair da escola, Henrique, alfabetizada. Eu sou professor de ensino médio.
eu me deparei com alunos em pleno ensino médio de 16 anos, 17 anos, 18 anos, saindo para a universidade, que não tinham condições de elaborar uma redação simples. Isso não é demérito para ninguém, isso é um indicativo de uma falência no sistema do Brasil. Então, assim, conseguimos, temos dinheiro, temos ideias e temos gente para colocar São Sebastião no top 10 do Brasil em 20 anos, vamos trabalhar para isso. E aí a gente vai melhorar a educação, os gestores públicos melhorarão, os futuros candidatos melhorarão, os agentes da cultura, como você, serão melhores ainda, mais preparados ainda. Ou seja, eu não vejo nenhuma discussão fora de São Sebastião que tenha pé de sustentação que não seja dentro da educação. Depois, se você quiser, até te envio e para os nossos ouvintes aqui, para a nossa audiência, eu disponibilizo isso também na minha rede social, do plano de diretrizes que nós estamos trabalhando. Ele não é um projeto acabado, ele está inacabado porque ele carece de mais coisas, mas tem lá a nossa aspiração por essa meta. Então, assim, São Sebastião tem uma beleza natural fantástica? Tem. Se você me perguntar, você é a favor de certas mudanças que acabem com essa beleza natural? Nunca. Nunca. Você acha que o turismo deve ser explorado? Claro, com sustentabilidade, com respeito à natureza, com respeito à cultura local, com respeito às pessoas, porque um morador de Maresias, ele não pode, porque é temporada, não conseguir ir no supermercado, porque Maresias atende muito mais do que pode, sem saneamento básico. E eu não estou reclamando da atividade turística, não. Só estou dizendo que nós temos que ter condições de atender bem as pessoas. O turista tem que voltar aqui e no outro ano, em vez de ir para o Nordeste, voltar aqui de novo, porque aqui é fantástico. É isso que eu acho. Ou seja, quem que resolve isso a médio e longo prazo? Faço essa pergunta para você, Henrique. Educação. Se você me responder qualquer outra coisa, eu posso até respeitar, mas talvez eu não concorde. Então, quem se senta hoje ao debate público e não apresenta alguma proposta, algum tipo de ideia que mude o paradigma da educação, eu não vejo sentido. Ou seja, volta a sua pergunta. São Sebastião tem pontos bons? Tem bons profissionais dentro da educação. Eu sou filho de minha mãe era professora, eu tenho esposa professora, tenho amigos professores que estão trabalhando e não estão trabalhando, né? Porque nós temos um problema seríssimo com essa questão de processo seletivo. O Estatuto do Magistério nunca foi dado continuidade para um plano de carreira, onde o professor crie um laço sócio-identitário ou sócio-comunitário com aquela unidade que ele trabalha, só quem é concursado, mas quem é concursado é a minoria. Ou seja, precisamos discutir educação. Temos bom material humano, o que carecemos é de proposta, de ideia, de planejamento e de visão de futuro. Onde queremos estar? Eu quero que minha filha... Eu não quero pagar a escola para minha filha, até porque eu nem tenho condição. Eu quero que minha filha tenha a mesma oportunidade de entrar numa federal que quem estuda na melhor escola lá de São Paulo tenha. É isso que eu penso. Enfim, não sei se eu te respondi. Eu também partilho dessa mesmo pensamento que você. Eu acho que o que vai mudar o planeta, né? Só que eu abranjo também a cultura, né? É a educação, o primeiro passo, e segundo é a cultura, né? Que é modos e costumes do povo. Porque quando a gente fala cultura, muita gente lembra da arte. E a arte é só um motor propulsor da cultura, né? É ela que engrena e luta para que a cultura desenvolva. Mas o modos e costumes do povo, né, é a cultura. Então, a educação, eu também acredito cegamente, a gente até falou lá no começo da live, né? Infelizmente, né, para muita gente é vantajoso que o povo não seja inteligente, não tenha conhecimento, né, não tenha base, não tenha condições de fazer isso que a gente está fazendo, abrir um diálogo, abrir um debate no campo de ideia, entende? É isso que eles querem. Não é todo que tá sucateando tudo. Aí daqui a pouco vem com a ideia milaborante de privatizar o negócio, porque o negócio tá desandado. Aí quando você vai ver, é meia dúzia aí de amigo que privatizou o negócio. É brincadeira. Por exemplo, se a gente for pegar a questão do transporte público,
se você for dentro do cenário municipal, oposição ou situação hoje, é consenso que o transporte público precisa ser repensado. A empresa precisa ser trocada? Concordo. O material de maquinário é horrível? Concordo. Mas você não acha, Henrique, que o transporte em São Sebastião precisa ser repensado? Os bairros estão crescendo para dentro. Olha o que é Maresias hoje. Né? Deixa eu responder essa e soltar a última pergunta, porque estão com 1h05. Você está falando do transporte público. Eu vou te responder com a seguinte ocasião, Felipe, para você e para todos que vão assistir essa live. Você fala, o que você acha do transporte público? Eu não sou religioso. Não sou homem religioso. Eu não frequento igreja nenhuma, seja ela, né, desde do catolicismo a última que foi inventada. Mas não tinha um dia que eu tinha que ir para a Costa Sul, principalmente voltando de lá para cá, se é tarde da noite, que eu não aprendi a rezar o Pai Nosso milhões de vezes. Cada curva era um ai Jesus amado, obrigado por ter me protegido. Porque é feio. Eu não vou nem ficar apontando muito, porque, né, todo munícipe que vive a cidade sabe muito bem disso. Né? Só as pessoas que têm que tomar decisões sobre isso que parece que não vê, né? Porque não deve andar de ônibus, né? Porque andar de ônibus é uma aventura. Play Center, não precisa de Play Center, pô. Pega o ônibus e vai até Boracé. Você vai ver o que é ter adrenalina. Isso, né? Mesmo, só então, eu respondo com essa colocação, que é o que eu faço. Né? E a última pergunta, né? Você acabou colocando algumas, que eu acredito que você já até respondeu ela. Mas, para completar todas as perguntas, os pontos negativos e como podemos melhorá-lo, né? Porque a pior coisa que tem dentro da sociedade, porque a gente tem crítico para tudo qualquer lado, né? Mas e a discussão de como resolver isso? Ficar só falando que tá ruim, não tá bom, não tá ruim, não tá bom, mas e a solução? Né? Então, essa é a parte importante, de mostrar as partes que você, como munícipe, acha que não é bom e como a gente poderia estar melhorando isso, tá? 1h07 já de live, nós temos 7 minutos para fechar essa live. Show de bola. Vamos lá, vou tentar ser o mais breve possível. Você falou uma coisa que é verdade. Tem muita gente que só sabe criticar, reclamar, enfim. Até que crítica, do ponto de vista técnico, não é tão ruim, né? Porque quem critica tem algum embasamento para falar, né? Mas vamos lá. Mas ela tomou conotação negativa. Eu tenho inúmeros apontamentos para fazer. Mas, em vez de ser aqui engenheiro de obra pronta, como você... Eu acho que foi isso que você quis dizer com os caras que só criticam, as pessoas que só criticam. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta e vou enveredar para um outro lado. Tem um aspecto na nossa cidade que talvez não seja o ponto de convergência para os diferentes interesses que existem dentro da nossa cidade, que é a participação no espaço público que nós tínhamos falado aqui. Vejam, o que eu tenho a dizer, e que eu falo quase que todo dia. Você tem aí no Pontal, na Enseada, no bairro São Francisco, nas Cigarras, lá na Barra do Una, você tem uma associação de moradores no seu bairro? Você tem um grupo coletivo de arte, de cultura? Você tem um grupo de coletivo Caiçara? Você tem outro grupo? Enfim, se envolva, participa, doe o seu tempo, a sua cabeça para discutir. Porque a hora que você passa algumas horas do seu final de semana sentado estudando para alguma coisa que você tem que desenvolver para um trabalho comunitário, sem custo nenhum, que para o deslocamento você tira do bolso, que você faz, que você às vezes até arruma confusão, que a gente estava conversando no início da conversa, das lutas, da militância aí, enfim, eu acho que é isso. Acha pouco? Se engaje num partido político. Acha o partido político muito devagar, tem um cacicão lá mandando, desmandando. Mude o quadro, traga pessoas, na próxima convenção faça votar em você, tome a direção do partido, desenvolva as propostas, ou seja, o ponto, eu acho que o ponto principal dentro da nossa cidade, que se reflete daqui para fora, ou seja, daqui para o nosso país, é a falta de participação consciente. É a falta de participação mesmo. Tem gente que procura um partido político há 2 meses, 3 meses da eleição.
porque é necessário, pelo ponto de vista da lei, para você se homologar como candidato. Mas você tem que construir uma vida de opção. Defender ideias, defender bandeiras. Você pode mudar de opinião no meio do caminho, nascer um estudo ali melhor, nascer uma experiência melhor, você muda o seu paradigma, mas você tem que estar dentro. Olha, Henrique, eu tenho dito uma coisa para muitas pessoas que vêm me abordando nesses últimos dias, o seguinte: um representante político ou público, ele não move montanha sozinho. Que nem você mesmo, a gente estava conversando no início da nossa conversa, a gente tem ali alguns representantes que nós elegemos, que não estão ali de paraquedas, e que precisam ser acompanhados, precisam ser vistos de perto, precisam ser cobrados de forma educada, dentro da lei, lícita, mas de forma, essa cobrança tem que ser organizada, tem que ser o mais pujante possível, ela tem que ter um conjunto de valores a serem defendidos, que valham a pena a luta, e isso só se tem com o quê? Engajamento. Então, assim, tem que ter, aqui em São Sebastião, mais 35 Henriques na cultura. Eu fiz uma iniciativa lá em Paúba, que foi um curso de educação política voltado à formação cidadã. Teve gente que ia no curso achando que eu estava instrumentalizando politicamente, partidariamente as pessoas. Não. Eu fiz um projeto de cunho científico que une matérias da história, da sociologia, da filosofia, com o qual eu lidava na época dentro da sala de aula para ensino médio, e nós ali fizemos um curso de educação política voltado à cidadania. Eu escutei assim: e aí, agora é escola de candidatos? Vou fazer um desse aí para ver se eu viro prefeito também. Ou seja, era de graça, eu desenvolvi meu tempo, meu conhecimento, não me arrependo, faço de novo se for necessário. Aliás, estou procurando oportunidade para fazer novamente. E, assim, me deu muito orgulho. Começamos com quase 20 pessoas, terminamos com 16, se eu não me engano. Certificados e tal. Pessoas que me param hoje na rua e falam: depois daquele seu curso, eu olho a política de um outro jeito. Eu tinha preconceitos contra políticos, contra partidos, e hoje eu consigo diferenciar uma coisa da outra. Não é verdade? Então, ou seja, o péssimo aspecto em São Sebastião é o achismo. A ciência do achismo aqui reina. E o achismo reina porque não tem participação. Tem o Fórum da Cultura do Litoral Norte. Eu não faço cultura, o que eu vou fazer lá? Não, eu vou lá assistir. Tem o debate sobre as políticas públicas na área da saúde. Eu participei aqui em Maresias, me ofereceram até vaga para ser delegado representando, é que eu não podia por compromissos pessoais, profissionais. Mas estava lá, não entendo nada de saúde, eu não sou médico, não sou enfermeiro, não sou gestor da saúde, mas eu quero saber o que estão construindo para o lugar que eu moro. Tem audiência pública, tem consulta pública, vamos discutir o plano diretor, é meia dúzia de gato pingado, ou seja, tem que participar. Se a gente não participa, o espaço é ocupado, talvez por gente pior que a gente, no sentido de compromisso com o coletivo. Não falo do ponto de vista do caráter, individualmente, não é nada disso. Eu estou dizendo do ponto de vista do coletivo. Então, eu posso te enumerar outras 1000 coisas que São Sebastião pode melhorar. Mas esse aspecto é o fundamental. Se eu e você, divergindo de gostos, ou de opinião política, ou até de partido político, nós não nos unirmos numa causa como a educação, como o meio ambiente aqui em São Sebastião, de que adianta estarmos na discussão pública, Henrique? Então, o que eu acho que precisa melhorar muito é isso. Os partidos políticos, eu tenho dito isso nas reuniões que eu participo, as pessoas do meu partido, se estiverem me assistindo, podem me desmentir, eu bato muito em cima disso. Os partidos políticos têm uma responsabilidade com São Sebastião. Os líderes políticos dessa cidade têm uma responsabilidade com a nossa cidade em desenvolver esse diálogo, que é ele que vai fomentar os grupos de jovens, os grupos das mulheres, cara.
Eu estou substituindo a pré-candidatura de uma mulher, de uma mãe de família, que já é avó. Olha a minha responsabilidade. Ela continua no time com a gente, ela continua ativa, contamos muito com a ajuda dela, mas é uma mulher, cara, que veio organicamente querendo participar do processo e por uma série de impossibilidades não pode mais. Mas qual partido político hoje, não do ponto de vista do discurso e da marketagem, faz um trabalho de base nesse sentido? Então, é isso que eu penso e agradeço muito o espaço aí. Eu achei maravilhoso suas colocações. Quando eu falei na questão do as pessoas criticam, é exatamente por isso que eu coloquei essa pergunta dessa forma. Porque para mim é muito importante a pessoa ter a visão, tanto positiva como negativa, da nossa cidade, e ela ter condições de abrir um diálogo para poder como resolver isso, como melhorar isso. Entende? Eu acho que você conseguiu entender perfeitamente a colocação, até mesmo porque você reforçou ela de um jeito que nem eu consegui pensar para explicar, né? Que é a coisa, tem que parar, tem que acabar isso na sociedade, o achismo. É aquele velho ditado, você como professor, você, né, já deve ter pegado isso. Existia o ser ou ter, né, na sociedade. Ué, você tinha ou você era alguma coisa. Aí, na falta de ter ou de ser, apareceu o parecer. Então, agora, é muito vantajoso para muita gente parecer ser ou parecer ter. Então, isso aí desandou o caldo da sociedade de uma tal forma. Eu acho que você colocou, assim, você não apontou tanta coisa, né, como muita gente aponta, mas você foi logo assim na crucial, né? Acabar com esse negócio do achismo, participação, eu acho que é a solução mesmo, né? Que inclusive é essa a ideia da live. Despertar esse povo, vão acordar, povo. A cidade só vai realmente ser, só vão pensar na gente quando a gente estiver lá, porque na ausência da gente lá, eles pensam o que eles querem, né? Mas eu acho muito importante isso que você colocou. Quem sabe alguma hora... 1 hora e 17 minutos de live, eu vou precisar fechar ela. Show. Dá 1 minuto aí para você dar um tchau para a galera, um abraço para todo mundo que assistiu, para mim fechar a live. Agradeço primeiro você, né, Henrique, por ter proporcionado, por ter feito o convite. Eu assisto você, não sempre, às vezes, porque a correria do dia a dia às vezes não permite, não minto, falo a verdade. E, assim, quem sabe eu volto aqui em alguma outra hora, estando nós em período político ou não, para conversarmos mais sobre isso. Mas eu tenho mais apontamentos negativos para fazer para São Sebastião. É que esse eu acho o principal de todos, e basicamente vai ser assim o mote da minha existência nessa pré-candidatura, né? Então, assim, contem com a minha participação, com o meu diálogo e talvez, né, Henrique, como o meu idealismo, né? Talvez a gente chegue em algum lugar. Muito obrigado. Do lado é que entrou um ventaninha aqui agora. Aí, pessoal, tá no Facebook, cuidado aí, viu? Pelo amor de Deus, ninguém sai pro mar, tá? Não fique debaixo de árvore, perto de fio de eletricidade. O vento que passou em Santa Catarina lá e se arrebentou com o estado todo, acabou de chegar aqui no litoral norte. Defesa Civil tá aqui, tá? É isso aí, pessoal. A live hoje foi com o Felipe Matos. Foi um prazer conhecer você, Felipe. Com certeza a gente vai, né, como você tem um trabalho social aí na Paúba, a gente vai vir conversar com questão de espetáculo para ir, né, no bairro aí, porque já é um sonho nosso percorrer todos os bairros, tá? Mas isso aí é uma coisa que a gente vem conversar depois. Obrigado a todos que vieram aqui assistir hoje, tá? Obrigado mesmo. Tá aí o Felipe Matos. Quem gostou, compartilha, tá? Teve 2 ou 3 perguntas, tá? No longo da live toda. Peço que você vá lá e interaja com os outros munícipes, porque eles interagiram, foi bem bacana, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo, mas eu preciso fechar a live até mesmo para manter um padrão, né? Muito obrigado. Obrigado a todos, um beijo no coração de todos vocês e que Deus nos proteja. Tamo junto.